Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, que é uma empresa do grupo Vegor que presta serviço de apoio à manutenção e operação de equipamentos SFCs. E a gente aqui no canal conversa sobre tudo relacionado à utilização do gás SFC no setor elétrico. Hoje eu havia prometido num vídeo anterior conversar sobre o treinamento. Porque a gente chegou nesse assunto aí. O gás SF6, ele tem algumas características que são particulares dele, como produto, que são objeto de regulação no mundo inteiro. Então, a primeira, nós conversamos já num vídeo, nós tivemos 2 vídeos sobre meio ambiente, né? As relações do SF6 com o meio ambiente, e nesses vídeos a gente explica que o gás SF6 ele é um gás de efeito estufa, muito poderoso. Então, ele é um gás ambientalmente perigoso. Segundo, que ele é um gás que a gente usa sempre sob pressão. Então, ele tem 2 aspectos de cuidado que precisa se tomar quando se vai manusear esse gás. A gente comentou que nos Estados Unidos e na União Europeia, existem regras sobre o manuseio do gás SF6. E, na verdade, existe um sistema de formação rastreada do pessoal técnico que pode trabalhar com o gás SF6. Então, na União Europeia, nos Estados Unidos, para que você possa trabalhar com gás SF6, é preciso que você esteja certificado em um curso prestado por uma entidade certificadora. Então é um curso, um sistema de rastreamento. Aqui no Brasil a gente infelizmente não tem esse sistema. O que acontece aqui no Brasil é quando a lei impõe uma formação qualquer, a pessoa que se acredita é capaz de dar essa formação, que tem um currículo, uma formação acadêmica correlata, ela se propõe a dar o curso e ela certifica. Mas nos Estados Unidos e na Europa isso é feito de maneira rastreada. Como é que isso funciona? Um órgão, seja uma associação profissional, seja um próprio órgão governamental. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o curso de segurança. O NIOSH certifica algumas pessoas para dar o curso. Essas pessoas certificam outros treinadores, que certificam outros. E você, quando faz o treinamento, você recebe o seu certificado, que é rastreado até o primeiro, que tomou o curso diretamente da fonte, que no caso é o NIOSH. O NIOSH é o Instituto Nacional dos Engenheiros de Saúde e Higiene do Trabalho dos Estados Unidos. Na Europa, o sistema é semelhante. Então, essa certificação ela acontece em cadeia. Aqui no Brasil, a gente não tem isso, infelizmente. É um processo muito bom, seguro, né? E ele é muito importante para o SF6, porque o SF6 é um produto cujo manuseio traz riscos. Então é preciso que a gente seja treinado para poder trabalhar no SF6. Então na Europa e nos Estados Unidos é mandatório, você só pode trabalhar com SF6, principalmente no campo, se você tiver o certificado do curso de formação correspondente com o programa correspondente. Os programas variam nos Estados Unidos e na Europa, são de fato levemente diferentes. Eu queria comentar com vocês aqui alguns aspectos que são comuns aos dois e são importantes para qualquer um. Primeiro é o seguinte, a formação sempre começa discutindo a questão do meio ambiente. É preciso que a pessoa que trabalhe com SF6 conheça os efeitos do SF6 sobre o ambiente e conheça o problema da retenção de temperatura na atmosfera terrestre. E conheço o problema do acúmulo de substâncias sintéticas persistentes no ambiente terrestre. Então, assim, é preciso primeiro, antes de mais nada, essa formação. Porque se você não tem consciência do que está fazendo, do perigo que ele traz, você tende a ser muito conivente com o problema, pequenos erros, vazou um pouquinho, não faz mal e tal. Isso no SFC não pode acontecer. Depois, a segunda parte, normalmente, é referente à segurança do trabalho com vaso sob pressão. Com ênfase, isso é uma coisa indispensável, que todo mundo precisa conhecer, o manuseio do cilindro. Inspeção da qualidade do cilindro, se aquele cilindro é adequado para aquele gás, naquele nível de pressão.
o estado em que o cilindro se encontra, tanto o estado mecânico quanto o estado de limpeza interno, isso a gente já comentou também num vídeo passado, né? E o manuseio de outros vasos de pressão, que vem a ser exatamente os equipamentos onde a gente utiliza o SFC, sejam disjuntores, subestações blindadas, etc. Então, assim, é preciso depois a formação com relação à segurança do manuseio de vasos sob pressão. Depois, uma terceira etapa vem a ser o estudo do gás, a situação do gás SFCs que nós estamos manuseando. O gás SFCs a gente divide para efeito didático aí, para efeito de manuseio, para que a gente possa conhecer, em algumas categorias. Então, ele tem o SFC novo, ele tem algumas características, tem o SFCs que está em uso, tem o SFCs que já foi usado, saiu de uso, tem o SFCs arqueado, que a gente chama, que é o SFCs que saiu de uso em função de uma falha elétrica qualquer. Eles têm características diferentes, é preciso que a pessoa que manuseia conheça essas características para saber o que fazer, certo? O desconhecimento dessas características pode trazer grandes problemas, tanto para o meio ambiente, quanto para a saúde ocupacional de quem está trabalhando. Então, esse é um outro ponto importante na formação. Em seguida, o seguinte, é preciso, nos Estados Unidos e na Europa, é muito importante a confecção de registros, a manutenção de registros do que foi feito. Esses registros são a base para que a gente possa avaliar não só condições de equipamento, como condições da gestão do gás com relação ao meio ambiente. Então, por exemplo, tivemos algumas discussões sobre o limite máximo que pode vazar um equipamento SFCs. Então, isso é uma coisa, isso tem que ser objeto de registro, porque isso depois tem que estar de acordo com o nível de reposição que foi feito. Então, por exemplo, eu estou perdendo 2 kg por ano, estou comprando 4. Alguma coisa está errada. Tem 2 que estão sobrando aí. Então, esse tipo de registro é fundamental para a avaliação do desempenho da empresa do ponto de vista ambiental. E, obviamente, que é muito importante do ponto de vista econômico para a empresa, porque 2 quilos ela jogou fora. Isso é dinheiro. Então, assim, o costume de manter registros detalhados é fundamental. A gente aqui na SFC, se você já fez serviço conosco, tudo que foi feito está registrado, quantificado, está em nossos arquivos, inclusive está à sua disposição para sempre, permanentemente. Ok? E depois, além disso, finalmente, né, é preciso ter noção da gestão dos estoques de SFCs do ponto de vista ambiental. E o Brasil, nesse ponto, a gente tem uma característica diferente dos demais países. Por quê? O Brasil tem uma lei de crimes ambientais. No mundo inteiro, no mundo desenvolvido, os incidentes relacionados ao meio ambiente são incidentes, são infrações administrativas. Então você pode sofrer uma sanção do órgão regulatório, isso aqui também acontece, uma sanção do órgão regulatório, a famosa multa do IBAMA, esse negócio todo, isso é uma sanção administrativa. Porém, no Brasil existe uma lei de crimes ambientais. O dano ao meio ambiente no Brasil é crime e inafiançável, sujeito à prisão em flagrante. Então, no Brasil é preciso que quem trabalha com SFCs tenha essa consciência. Muitas vezes a gente no campus está com problema, não tenho cilindro para guardar, o compressor quebrou, a bomba não está funcionando, a bomba de vácuo, abre a válvula, deixa embora. Isso é crime. E as penas são tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E isso é uma condição particular do nosso país. Um americano que faça isso, ele não é criminoso, ele cometeu uma infração administrativa, vai sofrer sanções do órgão regulatório, provavelmente do órgão regulatório estadual, muitas vezes do conselho de classe dele, do Grêmio Associativo de Classe, mas
raramente isso é criminal, a não ser que haja danos a pessoas, danos a equipamentos, aí a gente tem a lei criminal deles lá. Mas no Brasil a gente tem essa particularidade de estar sujeito a um processo criminal também, movido pelo Ministério Público, tá bom? E é preciso também que quem manuseia o SFCs conheça quais são as possibilidades de destinação final, o chamado descarte, como é que se faz isso, onde é possível fazer isso, quais os caminhos para se fazer isso. Existe um caminho técnico, um caminho legal, que é preciso que se conheça também no curso. Tá bom, pessoal? Eu acho que é importante a gente ter essa consciência, porque muitas vezes a gente é levado a, por exemplo, você faz um orçamento para um trabalho qualquer em SFCs, e vem uma empresa que faz manutenção de subestação, que instala disjuntor, e chega e fala, não, eu faço esse trabalho aí pela metade do preço. Se você está fazendo isso com gente sem qualificação, o risco que você está correndo para os seus empregados, para o meio ambiente, para a sua empresa é muito grande. Então, assim, é muito importante que quem executa trabalhos com SFCs seja formado para trabalhos com SFCs. Isso é muito mais grave no caso do SFCs que qualquer outra situação. É importante que quem trabalha com lubrificação tem que ser formado em lubrificação. Mas no caso do SFCs, a gente tem vários aspectos ambientais, de segurança do trabalho e até criminais ligados à nossa atuação. Tá bom, pessoal? Então, eu queria dar esse recado aí para todo mundo. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Não esqueça aí de, se você achou legal, dar o seu like, compartilha aí com o pessoal que possa estar interessado nesse aspecto do negócio, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez.